Olá, eu me chamo Adriana Lima, sou cirurgiã dentista e nesse vídeo eu vou falar para você por que você não deve tirar o dente de leite da criança com fio dental. Bom, naturalmente, de uma forma até muito cultural, nós temos o hábito de tirar o dentinho de leite da criança em casa com o uso do fio dental. Pode ser pela praticidade, por realmente ajudar no manejo do dente, mas nesse vídeo eu vou falar para você porque você não deve utilizar o fio dental para tirar o dente de leite. E também vou te ajudar dando algumas dicas, algumas informações de como você pode ajudar a criança a fazer a troca de dentes de uma maneira mais leve, mais respeitosa e tranquila. Trago esse vídeo hoje não só pelo conhecimento que eu tenho na área, por ser cirurgiã dentista, mas também pelo contato que eu tenho com os meus pacientes e alguns relatos de mães falando que depois de tirar o dentinho de leite com o fio dental, a criança criou uma certa aversão ao fio dental. Então esse é um dos principais motivos de nós não orientarmos você a utilizar o fio dental para tirar o dente de leite da criança. Algumas crianças não fazem essa correlação, mas principalmente crianças pequenininhas ou crianças que já têm traumas de outros procedimentos médicos ou hospitalares ou odontológicos, acabam sim associando o fio dental a algo negativo, a algo ruim, tá? E como o fio dental, ele é um artifício para a gente cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa saúde, e ele é tão fundamental quanto a escova, nós não devemos facilitar com que ele seja algo negativo, muito pelo contrário, a gente quer que a criança crie também o hábito de usar o fio dental desde o primeiro contato entre dois dentinhos, tá? Então esse é um dos principais motivos, por eu ouvir tanto das mães que depois que ele tirou o dente de leite com o fio dental, ele já não quer mais passar o fio dental, ele fica com medo do fio dental, quando a gente chega perto do fio dental ele não quer passar, porque acha que vai doer na gengiva também, tá? Então principalmente por fazer essa correlação com algo negativo. Adriana, mas se eu não usar o fio dental, como é que eu vou conseguir tirar o dente de leite da criança, do meu filho, enfim, do meu sobrinho, do meu afilhado, em casa? Primeiro eu quero orientar que, sim, o dente de leite, ele deve ser feito a troca da maneira mais natural possível. Não há a menor necessidade de todos os dentes de leite serem retirados, né, extraídos em consultório, porque realmente esse é um processo natural pelo qual a criança passa, tá? Eu sempre incentivo e de acordo com aquilo que eu estudo e eu ensino, a gente visa dar autonomia para a criança e encorajamento, tá? Para que a criança passe por essa fase e entenda que ela está passando por uma fase de transição, tá? Ela vai sair da dentição decídua, dentição de leite, né? O dentinho de leite, e vai trocar pelo dente permanente. É muito importante nós prepararmos a criança para isso, tá? A gente vê, inclusive, alguns vídeos na internet que no momento em que a criança troca o dente, ela chora, ela não quer perder o dente, ela fica se sentindo mal porque tá com aquele espacinho na gengiva, né? A famosa janelinha. Então, tudo isso pode ser evitado preparando a criança, tá? Falando sobre isso antes de acontecer. Então, se você observou que o dentinho do seu filho começou a ficar mole, já começa a preparar ele. Explica que é uma fase que ele vai começar a trocar os dentes de leite, vai ganhar outros dentes novos e encoraja ele a ajudar com que esse dente realmente caia e faça a troca naturalmente, tá? Então, existe sim alguns casos em que a criança pede ajuda, né, para um pai, para mãe, para avó, enfim, algum cuidador, e você pode sim ajudar. Eu escuto muito dizer, se eu não usar o fio dental, o que eu posso fazer? Bom, existem alguns movimentos que eu vou ensinar para vocês, que vocês podem fazer e ensinar a criança a fazer, para que não haja a menor necessidade de nenhum artifício de fio dental, nenhum outro tipo de instrumental em casa, até porque essa troca vai ser feita de maneira natural. E o que acaba acontecendo? Quando a criança surge com o primeiro dentinho mole, né, o primeiro dentinho de leite mole, os pais ficam numa certa ansiedade por terem medo de o dentinho de leite demorar muito para cair e o dente permanente nascer no lugar errado, e aí a dentição ficar tortinha, fora do lugar, enfim, alguma má oclusão se instalar. Então, os pais ficam naquela ansiedade de trocar logo. Então, primeiramente, eu quero que você saiba que esse período do dentinho aparecer mole até cair, ele pode levar até um mês, tá? Mas, claro, se acontecer de o dentinho estar mole e o dente permanente já apontar em alguma posição fora do que é o esperado, né, que seria embaixo do dentinho de leite, realmente pode ser um caso de retenção prolongada e isso necessita que você vá até o consultório para que um profissional examine e, se for o caso, realmente ajudar fazendo o procedimento. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é uma certa ansiedade, então os pais acabam querendo antecipar essa remoção
e usam do fio dental ou mesmo usam de movimentos muito bruscos que acabam machucando a gengiva, então a criança fica receosa de pegar no dente de leite. Naturalmente, enquanto o dente está amolecendo, a criança vai sentir um desconforto maior na gengiva, tá? Por realmente ser um processo de expulsão desse dente, a raiz desse dente de leite está sendo reabsorvida para que o dente permanente saia. Então, a gengiva acaba ficando mais sensível, o que leva a criança a ter medo de escovar, a medo de se alimentar. Então, na maioria das vezes, não escova direitinho lá no pezinho da gengiva e isso tende a inflamar essa gengiva, tá? Então, muito cuidado também com a higiene, tá bom? E aí, associado a essa ansiedade dos pais, né, vem aquela questão que é meio cultural, de que os pais é que teriam que tirar o dentinho de leite para a criança. Não dão a autonomia para a criança de fazer esse processo sozinha, ou mesmo de cair naturalmente, enquanto ela se alimenta, enquanto ela tá brincando. E aí o pai vem, deixa eu ver se tá molinho, e aí começa a mexer e a balançar, vem, pega o fio dental, já tá na hora de tirar, e aí acaba prendendo a criança naquela situação, né? Mesmo que não usando da força física, mas acaba prendendo a criança naquela situação e quer tirar o dentinho naquela hora. Então, qual é o momento certo do dentinho de leite ser removido, né? Primeiro, naturalmente, se o dente permanente não está saindo, a gente vai esperar, sim, tempo natural para que o dente de leite tenha toda a sua raiz reabsorvida, e aí ele vai ficar presinho na cavidade bucal apenas por gengiva, tá? E aí você vai notar isso porque ele vai ficar muito maleável. Ele vai pra frente, ele vai pra trás, e algumas vezes ele fica preso apenas em uma das faces. Então, às vezes, o dentinho vai todo pra frente e você consegue ver até que a gengiva já tá toda descoladinha por baixo. Então, aquilo dali já tá no processo extremo, já quase finalizando tudo. E aí, vai acabar caindo naturalmente, ou porque a criança mexeu e tirou, ou porque ela se alimentou, enfim, tá? Então, esse seria o processo ideal. Nós podemos ajudar a criança a ter autonomia e ter a confiança de fazer alguns movimentos. Então, se o dentinho já tá com bastante mobilidade, já tá presinho só na gengiva, você pode sim ajudar a criança, dizendo para ela que ela pode ajudar o dentinho a cair. Então, ela pode fazer movimentos de para frente, para trás com o dentinho, ela pode girar o dentinho até onde ela consegue fazer sem sentir dor, tá bom? Mas o que nós não podemos e não devemos fazer em hipótese alguma é fazer essa remoção de forma precoce. Então, notou que o dentinho começou a ficar mole, não, eu quero tirar logo, porque senão o permanente não vai sair, ele vai sair no lugar errado. Muito pelo contrário. Se o permanente for sair no lugar errado, ele já vai sair naturalmente, não é porque o dentinho de leite tá demorando, tá? Então, isso precisa realmente de um exame para ser constatado numa radiografia que há uma má posição do dente permanente, tá? Mas, no geral, se a gente remove o dente de leite de maneira precoce, ou seja, ele acabou de apontar que tá molinho, ele tá com pouca mobilidade, e aí eu já quero antecipar para dar logo espaço pro permanente, o que pode acontecer? Primeiro, que vai ser feita a remoção de uma maneira mais abrupta, tá? Então, você, utilizando o fio dental, por exemplo, vai lá amarrar no cantinho do dente, vai puxar, a criança vai sentir dor, porque vai ter raiz ainda sustentando esse dentinho. Então, é uma extração a zero anestesia, né? Então, realmente, ela vai ter uma sintomatologia, ela vai sentir dor. E isso, além de ser ruim para a criança em relação ao sentir dor, vai ser também negativo pela associação do fio dental nessa remoção, tá? Então, se ela sentiu que passou o fio dental, amarrou e sentiu aquela dor na gengiva, muito provavelmente ela vai associar que na próxima vez que ela for passar o fio dental vai machucar a gengiva, tá? Então, fazendo essa remoção, além de ser precoce, além de fazer a criança sentir dor, além de causar essa associação negativa do fio dental na extração, né? Que a gente não deve fazer, realmente o fio dental é algo positivo, que auxilia na higiene. A gente também vai estar influenciando que o dente permanente tenha um atraso na erupção. Por quê? O dente de leite, ele tem a função de guardar o espaço do dente permanente, tá? Nesse momento em que ele tá ficando molinho, tendo sua raiz reabsorvida. É um processo totalmente natural e bem sincronizado. Então, o dente de leite está na cavidade, a raiz do dente de leite ela é reabsorvida, ela vai desaparecendo, enquanto o dente permanente vai caminhando para sair na cavidade bucal, tá bom? Quando chega o momento que o dente de leite ele já está só preso em gengiva, né? Ele não tem mais raiz, o que vai acontecer é que o dente de leite vai cair e o permanente vai aparecer na cavidade bucal. Se nós fizermos essa remoção precocemente, a gente vai tirar o dente de leite e aquela gengiva vai cicatrizar, ou seja, ela vai ficar mais fibrosa,
grossinha. Então, o dente de leite, além de ter que romper o osso, ele vai ter que irromper ainda mais um tecido rígido, que no caso vai ser a gengiva. Então, quando esse processo é bem próximo, o dente de leite cai naturalmente e aí o permanente já vai apontando, aquela gengiva que está cicatrizando pela perda do dente de leite, ela vai deixar um caminho mais fácil para o dente permanente. Então, quando a gente perde um dente de leite muito precocemente, tá? Se assim que ele amolecer, você já tirar, ele pode também atrasar a erupção do dente permanente, tá bom? Adriana, então como eu posso tirar o dente de leite do meu filho? Primeiro, eu não oriento que você queira tirar o dente de leite. Você pode ajudar ele, caso a criança te peça ajuda. Eu oriento que você ensine a criança sobre esse processo, tá? Explique para ela que ela tem dentinhos de leite, que esses dentinhos de leite vão cair para dar espaço a dentes novos, que vão ser dentes maiores, mais fortes, que ela vai ter esses dentes até a vida adulta, enfim. Mostrar desenhos, mostrar filmes, fotos, nós podemos pesquisar no Google. Existem várias fotinhas mostrando essa troca, então é muito interessante, tá? Então, preparar a criança vai ajudar tanto ela a entender o processo, como a lidar com a autoestima dela. Afinal de contas, o sorriso vai mudar, a tonalidade dos dentes vai mudar, né? Vão existir espaços onde antes não existia. E ela é apenas uma criança de 5, 6, 7 anos, tá bom? Então, primeiramente, eu te oriento que você explique a sua criança. Se ela já está nessa fase de 5 anos, já começa a explicar ela que ela vai ter esse momento de troca, vai ganhar dentinhos novos. E você pode dar exemplo por algum primo mais velho ou algum amiguinho mais velho, para que ela possa até se inspirar. E depois de você explicar para a criança sobre o processo, você pode sim passar para ela algumas coisas que ela pode fazer para ajudar o dentinho dela a ficar mais molinho e cair logo. Primeira delas, alimentação ativa, ou seja, comer com o dentinho que está mole. Pode ser sim que alguns alimentos ela tenha um pouco mais de dificuldade de mastigar, porque vai sim machucar um pouquinho a gengiva. Mas frutas, no geral, como banana, maçã, goiaba, ela pode comer com o dentinho que tá molinho e isso vai estimular também a mobilidade, tá? É muito importante manter o dente na mastigação, né? Realmente o dentinho ativo na alimentação, tá bom? Segundo ponto muito importante é ela fazer a própria higiene. Assim ela vai conseguir escovar sem machucar a gengiva, passar o fio dental sem machucar, tá? E também vai estimular ela a conhecer todos os dentinhos e entender melhor tudo aquilo que está acontecendo, além de estimular os bons hábitos também. E um terceiro passo, que você pode também ajudar a orientar a criança, seria assim fazer alguns movimentos para ajudar. Como eu falei para você, a criança ela pode movimentar o dentinho de frente para trás, fazer movimentos rotatórios, né, girando o dentinho na boquinha, utilizando sempre os dois dedinhos em formato de pinça e sempre com as mãozinhas higienizadas, tá? Sempre oriente a criança para fazer isso somente em casa. Sempre fale para ela, puxa para frente o máximo que você conseguir sem machucar. Então, se ela puxou para frente até aqui e machucou, é até onde ela vai. E empurra para trás até onde você conseguir sem machucar. E aí vai empurrando para trás. Fazendo isso, ela vai estimular sim o movimento. Mas é muito interessante que não seja feito com excesso, porque também pode vir a machucar a gengiva, tá? E é bom fazer quando o dentinho já estiver com uma mobilidade já bem maior, o que vai ajudar ele a simplesmente se soltar da gengiva, tá? Então, o que nós frisamos aqui hoje nesse vídeo é que nós não devemos utilizar o fio dental para fazer a remoção do dente de leite, que nós não devemos antecipar a remoção desse dente e que a gente deve dar autonomia para a criança para que ela passe por esse processo da maneira mais natural possível. Afinal, é um processo natural. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder e vou te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!